doença atual, porque o corpo reage bem àquele tipo de medicação. Agora, se já teve muitos efeitos colaterais ou uma experiência ruim, daí o ideal seria a gente trocar a medicação. E nem sempre trocar a classe, sabe, Monique? Que às vezes eu vejo também muito assim, ou uso combinado de medicações, às vezes precisa, mas muitas vezes é porque não tá. O ideal que se preconiza é que a gente atinja a dose máxima de uma medicação, para daí, se não tiver efeito ou se precisar adicionar, fazer. Aí se adicionar outra, mas muitas vezes o que é feito, né? Usa uma dose baixa, que nem a gente estava falando antes. Uma dose Sim, pequena não vai resolver 100% e se acrescenta outra. Então fica. O ideal é que você se atinja a dosagem, se for, né, necessário, aumentando a dosagem até se atingir um patamar terapêutico adequado, para daí então pensar em trocar o medicamento ou às vezes adicionar outro, sabe? E essas sim. medicações, tanto da Uvenlift ou com as outras medicações que a gente estava falando ali, eles levam assim de 4 a 6 semanas para fazer um efeito adequado, sabe? Então isso Sim. que por isso que o acompanhamento com o psicoterapêutico é importante também, porque é algo que se vem trabalhando enquanto a medicação vai fazendo efeito. E ela não muda entre essas classes, sabe? Então não vai fazer, a não ser dos benzodiazepínicos, que a gente vai falar depois, tarja pretas, que daí eles têm um efeito imediato, mas essas outras, que são o que a gente preconiza para tratamento a longo prazo, elas todas têm esse Sim, intervalo de ação ali, na maioria das vezes, de 4 semanas. Então, não é tomar um sim, remédio, tomei 3 semanas, não fez efeito nenhum, e daí parei. Ou sim, só teve os efeitos colaterais. Então, eu sempre digo, o efeito colateral vai às vezes aparecer antes do benefício, mas na maioria das vezes ele sim. desaparece ou diminui o efeito colateral e o Uhum. benefício vai crescendo ao longo do tempo porque ela precisa se acumular no organismo, sabe? Sim. E enquanto você ia falando, Isis, uma coisa que me ocorreu aqui é que talvez, assim, para quem está escutando, né, sinta como fosse, assim, muita coisa, porque de fato são muitas informações, né, são muitos cuidados que a gente precisa ter. É por isso que a gente está sempre pontuando aqui a importância dos profissionais acompanhando Sim. esse tratamento. Mas é importante a gente também refletir aqui sobre o quanto que esses, esses desconfortos, né? Os anos eles vão se passar, né? Assim, então, como que você quer passar os seus anos? Continuar nesses sofrimentos, Uhum. né? Porque a pessoa fica assim, ah, poxa, é muita coisa, é muita informação, eu não sou de ficar tomando remédio, eu não gosto, eu não sou muito disciplinada com remédio, ou eu não quero ficar tomando essas coisas, ou não quero fazer terapia. São escolhas de fato, né? E aí, você quer passar esses anos continuando tendo assim todos esses desconfortos, né, prejudicando a sua vida social, as suas relações, a sua saúde, porque a gente sabe que a longo prazo um transtorno mental ele pode trazer outros problemas também de saúde, né, assim, enfim, até diabetes, O que é? né, Pressão a gente alta, sabe o quanto diabetes. pressão alta, diabetes, AVC, Sim. Alzheimer. Então, assim, tem um preço muito alto É. por um sofrimento a longo prazo, né? E aí é refletir. E aí, você quer passar esses anos se arrastando, né? Porque a sensação que dá é essa, quando a É pessoa está verdade. com uma questão psicológica, assim, um sofrimento, ela vive a vida se arrastando, né? Ou você prefere buscar, né, ter ajuda de pessoas que estão Uhum. dispostas, né, a encontrar um equilíbrio na sua vida. E claro, precisa sim de um engajamento. Assim, se a gente for parar para pensar, o que é que vem fácil? O que é Pois bom que vem fácil? Não tem nada que né, assim, pensando de uma forma geral, claro, mas assim, é claro que precisa assim, de um engajamento, de uma disciplina, mas eu acho que é isso, é refletir, né? Colocar ali na balança. Qual é como que você quer viver a sua vida, né? Qual é o sentido para você de viver com o sofrimento? Qual é o sentido de viver uma vida mais leve, com com certeza. bem-estar, né? Não, você falou tudo, Monique, porque
né, interfere demais e diretamente em outros problemas de saúde, né? Então, tem pessoas que, né, que tratam pressão alta que até dizem, porque né, ela sobe sempre porque eu fico nervoso. Daí você fica nervoso todo dia. Então, às vezes, aí Sim, você toma um remédio para controlar a tua pressão, que às vezes, né, muitas vezes precisa efetivamente, mas se a gente não tratar a causa base, que é a tua ansiedade, que é a tua depressão, é o transtorno mental, a gente nunca vai conseguir, às vezes, nem controlar. Não é nem que a gente vai conseguir, né, curar ou, às vezes, retirar a medicação de pressão alta, por exemplo. Mas não vai nem, às vezes, conseguir controlar. Vai ficar só aumentando a sim, medicação para controlar um sintoma, muitas vezes, porque não está tratando a causa base, exatamente como você falou. Ou a diabetes, ela, assim, o nível de cortisol, ele aumenta muito no nosso sangue, ele sim, desregula o metabolismo do açúcar, da glicose, da insulina no sangue. Então, ele pode causar uma diabetes, né, um estresse prolongado, ele pode ou descompensar algo que estava. E muitas pessoas falam, minha diabetes é emocional, né? sim, Mas ninguém pensa também em tratar o emocional. Não é, né, assim, diretamente fator causal, digamos assim, mas indiretamente sim, é. Mas às vezes é uma resistência muito grande de tratar e acaba se sim. arrastando, que nem você falou, né, durante o tempo. Ó, chá de camomila é muito bom para acalmar. Tem Sim. muitos fitoterápicos para relaxar óleos essenciais também, né? Camomila, erva cidreira, capim-limão, mas até esses, dependendo, lógico que o chá em geral a concentração ela é menor, né, do que essas medicações. Sim, Mas pode fazer hipotensão, pode baixar a pressão, principalmente paciente idoso ou que tem às vezes ou que pressão tratam baixa. pressão alta, então até isso pode influenciar. Na, Sim. Mas esses recursos precisam ser utilizados mesmo, né? O Ricardo perguntou assim também, a saúde mental é muito abrangente. Qual profissional você deve procurar primeiro, o médico ou a psicóloga? Os dois depois fazem o tratamento junto? Então, eu assim, diria, né, que assim, vai muito do contexto, né, de que a pessoa está vivendo naquele momento. Eu acho que quando a pessoa ela está já considerando buscar um médico, é muito provável que o sofrimento esteja realmente em excesso. Então, e o quanto que esse sofrimento está prejudicando áreas da vida dela, né? Profissional, pessoal, né? Quer dizer, a gente percebe um prejuízo ali. Eu diria assim que tendo esse prejuízo em várias áreas e a pessoa percebendo que está sendo difícil para ela controlar, o ideal seria realmente buscar os dois. Né? Até porque, por exemplo, o médico de família, ele vai ali observar outras questões. Ele não vai olhar só para a saúde mental, por exemplo. Né? Ele vai buscar ver todos os exames, como você vinha falando, né? Às vezes é uma questão de um desequilíbrio hormonal da tireoide, por exemplo, que está causando isso. Então, às vezes, assim, quando a pessoa já busca o médico de família e busca também ali a terapia, principalmente tendo esse contato desses dois profissionais, a gente vai ali já se antecipar muitos anos ali, né? Muitos Com meses ali de certeza. tratamento, porque o médico vai trazer, olha só, percebi isso, o psicólogo vai trazer, olha, estou percebendo essas questões aqui e tal. Então, assim, eu diria que os dois, né? Mas às vezes pode acontecer da pessoa pensar, poxa, tô começando a ter uma mudança do meu humor, ou estou começando a perceber uma dificuldade para dormir, ou então estou percebendo que preciso, não estou me relacionando tão bem, estou tendo dificuldade nas relações, às vezes ir no psicólogo para entender ali como é que está essa questão é, da rotina dela, da vida dela, né, das questões. Ali a gente já consegue ter uma noção e, se for o caso, já também encaminha. Como também pode ser o É, outro caminho, né? Ir para você e você, a partir de você, você encaminhar, né, Isis? com certeza. Eu acho assim, lógico, se puder ir nos dois, né? Esse é o mais abrangente, né? Mas esse, assim, Sim,
não consigo ir nos dois, né? Não, não dá, não Sim, posso. Quem que eu preciso, assim, para quem que eu vou procurar? O médico de família. Porque, sim, assim, a gente consegue fazer essa abordagem tanto de entender se aqueles sintomas são sintomas físicos, por alguma doença física, por exemplo, se são sintomas emocionais, por alguma doença emocional, ou às vezes se é alguma desregulação de rotina, né? Ou às vezes o estilo de vida, isso influencia demais. E por que que eu digo assim, se fosse para, né, às vezes escolher uma, não consigo por N fatores, questões financeiras, ou de tempo, ou de rotina, né, ou de sim, entendimento, porque uma que vai ser aquela pessoa que vai te acompanhar sempre, então vai entender o teu histórico, conhecer o teu histórico, que é mais fácil da gente acertar, né, num diagnóstico ou numa orientação. E muitas pessoas, tem muita gente que vem assim, com um sofrimento grande de longo tempo. E quando você faz uma, né, não com essa palavra, mas uma psicoeducação, né, de que ela entende aquilo que ela está sentindo, por exemplo, não é um sintoma de infarto, que você examina, e até isso, o fato, às vezes, do atendimento médico, de você examinar e dizer, ó, o teu coração está funcionando perfeitamente, a tua sim. pressão está ok, não há nenhum nódulo palpável na sua tireoide, né? Ou às vezes já Uhum. vê exames, isso já traz uma tranquilidade e que ela consegue se buscar recursos, né, próprios para se regular e para se entender e para perceber que aquilo não é nada mais grave do que ela achava que poderia ter. E aí a importância de ter um médico que acompanhe, porque se você vai numa ansiedade, por exemplo, dá um ataque cardíaco, o coração acelera muito, né? Tem pessoas que sentem um desconforto, que vê que está aceleradinho ali, e tem pessoas que vão a 130, 140, Sim, assim, acelera demais e traz um desconforto muito grande, a sensação de que a pessoa vai morrer e que não consegue. Mas se ela espera sim, chegar nesse momento, ou se ela só tem um único recurso, pronto atendimento, a chance de se tratar ou de se abordar de uma forma errada, porque a gente só tem uma fatia daquele contexto naquele momento, é sim, maior, porque a gente só vê aquilo, né? Então, às vezes, as abordagens ou medicações, ou às vezes exames desnecessários que podem trazer prejuízo de outras formas, né? Então, lógico, é um recurso sim. que está com desconforto, que às vezes no meio da madrugada só tem isso, é importante ir. Mas não deixar nisso e ter um médico que acompanhe a pessoa é muito importante por conta disso, porque você consegue orientar e dizer se aquele sintoma é da ansiedade, se aquele sintoma é do hipertiroidismo, se aquele sintoma é, então consegue olhar e orientar, ó, não, precisa, né? O teu caso, você tem uma ansiedade, mas não precisa de medicação, a terapia vai ser fundamental para você, é importante fazer para trabalhar tais questões, então isso é bem importante. Uma pergunta importante Importante, também, né? que às vezes tem, né, o sintoma e não sabe quem buscar, quem procurar. Isso. Às vezes a pessoa está numa crise de ansiedade, né? E acha que está morrendo, né? Porque tem taquicardia, tem sudorese, né? Tem o pensamento acelerado, É, entra realmente num desconforto que o médico ele vai conseguir ali orientar no sentido, olha só, como você falou, né? Seu coração tá bem, né? Respira, né? Assim, é, e tem vamos entrar aqui num equilíbrio. isso, e tem assim pessoas que quando atendia por plano, que daí precisa do encaminhamento, né? Que às vezes vinham, eu lembro de uma paciente assim que ela veio com uma lista de queixas assim enorme, um caderninho que ela virava várias páginas, tadinha. E quer dizer Sim, para quem que ela queria encaminhamento. Ela queria encaminhamento para o reumatologista porque ela tinha dores nas costas, ela encaminhamento para o cardiologista porque ela tinha a pressão subia, ou que tinha né, uma palpitação, um desconforto no coração, para o pneumologista porque ela tinha falta de ar, para o N, nem lembro mais, sim. assim. E quando eu entendi, né, e daí assim, o fato de, se ela vai pontualmente no cardiologista ver a pressão, ela vai ver o coração, né? E a gente precisa de pessoas que vejam especificamente o coração para alguns casos específicos, mas se ela fosse só em outros profissionais, já nos especialistas focais, cada um ia olhar a sua parte, entende? E eu É, olhei para ela e isso. falei assim, ó, né, lógico, e atendi e viu que precisava de exames, no exame, e falei assim, ó, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. A ruim é que eu não vou Aham. fazer os encaminhamentos que você me pediu, mas a boa porque eu acho que um único remédio vai te resolver esses problemas,
que ela, sim, assim, ela tinha uma ansiedade muito forte. E às vezes a crise de ansiedade é mais fácil de identificar porque é um desconforto no momento. Mas a é, ansiedade crônica, as pessoas acham que é o jeito da pessoa de ser ansiosa, porque eu sempre fui assim, porque eu sempre me preocupei com tudo. Mas às vezes a pessoa está anos e anos, anos, né, com aquela ansiedade e acha que que são nunca foi outros tratada, né? N fatores. É não tratado, exatamente, porque você acha que é personalidade, porque você acha É, que é uma pessoa chata, porque acha que você sim, dá N outras titulações, mas não efetivamente olha para aquela pessoa para fazer um diagnóstico, para fazer um tratamento correto, sabe? E ela sim, lembra que essa paciente, né, um mês depois ela voltou assim, lógico, não estava, né, 100%, sim, porque era assim, anos e anos, mas assim, com um alívio tão grande de que ela viu de que ela não tinha N doenças graves, né, difíceis de tratar que ela achava que tinha, porque a causa base sim, dela era a ansiedade que muda, né? E a ansiedade e a depressão mudam o pensamento da pessoa, né? Então, o teu raciocínio, exatamente. o teu entendimento fica prejudicado daquilo que você tem. Por isso que é importante tratar. Exatamente. E esse é aquele ponto que a gente estava falando do quanto é importante, às vezes, até fazer esse equilíbrio antes, né? Assim, no sentido de conseguir até trabalhar na terapia os pensamentos as distorções cognitivas que resultaram dessa forma de viver há tanto tempo, né? E aí, às vezes, parece que é uma personalidade, mas foi uma série, né? Foram séries de situações ali que aconteceram na vida daquela pessoa, né? Um trauma, Entendo. né? O quanto que as experiências modificam a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de É, pensar. Então, nesse sentido, né, a gente pode trabalhar na terapia exatamente quando eu falo de distorções cognitivas, para quem não é da área, é quase como se fosse assim, formas erradas de ler a vida, né? Ou seja, eu estou diante de uma uhum, situação que o meu descompasso é enorme em relação ao que de fato está acontecendo. A minha leitura sobre aquela situação, ela é muito desproporcional ao que de fato está acontecendo. Aí surge, claro, ansiedade, medo que é o medo em excesso, né? É, uhum, até uma depressão, né? Às vezes um luto prolongado, ele pode vir a surgir uma depressão, por exemplo, né? Um luto que não sim, com foi certeza. trabalhado. Então, assim, olha como a gente, assim, é complexo, né? Não tem como a gente fugir desse olhar mais profissional, mais cuidadoso, né? Exatamente. E tem uma coisa para a gente não deixar de falar, Monique, de que quando que a gente Uhum. usa, por exemplo, os medicamentos, né, de ah, alprazolam, diazepam, Rivotril, cisteína preta, né, que são os que causam mais Sim, dependência, que é o que muita gente tem medo da dependência da medicação, mas são medicações que uhum. muitas vezes a gente precisa lançar mão, porque, como a Sim, gente falou, essas outras medicações elas levam assim, de 4 a 6 semanas para ter um efeito, né? Pelo menos 4 semanas para a gente pensar em reavaliar a dose, pensar em reavaliar a medicação. Então, às vezes, é um tempo que o paciente fica desassistido ali. sentindo esses sintomas ainda antes de ter os Uhum. benefícios, né? Então, essas são medicações que, sim, se usadas de forma errada, elas criam dependência, né? Mas elas são muito indicadas porque elas conseguem tratar os sintomas na hora. Então, se numa crise de Sim, pânico, numa crise de ansiedade, sintomas ansiosos muito importantes que atrapalham a vida da pessoa, né? O relacionamento, a parte social, no trabalho, em casa, até essas outras medicações fazerem efeitos. Então, se são medicações que, sim. se com né, a dosagem adequada, com o acompanhamento adequado e de preferência para a gente suspender em até 4 semanas, podem trazer benefícios e ser usados de forma segura. Né? Elas criam É para independência. tirar da crise, né? Isso, exatamente, para tirar da crise, para a pessoa conseguir voltar ao seu raciocínio, né? E ter Sim, e conseguir daí trabalhar a respiração, trabalhar outras questões e ter um discernimento maior sobre o que está acontecendo. Então, são medicações indicadas, mas que muitas sim, vezes o acesso a elas é fácil, porque às vezes alguém
que você conhece tem, e que daí começa a fazer o uso indevido, né? Isso foi ótimo. Quem que não quer algo que te tire o sofrimento com a mão, né? É o que esses medicamentos fazem, né? Tô numa crise achando que eu vou morrer. Tomei umas gotinhas e melhorei, então é um santo remédio. E a gente percebe, pensa só por esse benefício, né? E acaba às vezes indicando para outras pessoas, até emprestando e dando medicação para outras pessoas, que daí usam isso como muletas, né? Para ajudar, mas não tem acompanhamento, não tem... E às vezes o paciente vem vir para renovar, né? Mas nem é dele, começou, nem foi algum médico, né? Foi o amigo que na boa intenção quis ajudar, mas né, tem que ser feito o tratamento adequado para a pessoa. Que são os benzodiazepínicos, né? Que Os você está falando. benzodiazepínicos, os tarja pretas, que precisa da Sim, os receitinha. famosos tarjas pretas. Sim, sim. Eu acho que nós passamos... durante o tratamento... Deixa eu ver, acho que a gente tem mais um pontinho aqui. Não, acho que é aquilo que a gente já veio falando bastante, né? Reforçar a importância do acompanhamento, né? Médico e psicoterapêutico. A gente falou também do tempo estimado médio de tratamento, né? Você falou entre 6 meses a 2 anos, né? Isso. Que depende também de cada caso, né? Buscar Acho recursos aí, ó, que a gente falou do chá, estão falando de pescaria até isso. sim. Pode, ó, Mônica? Olha, quem tá falando, né? Faltava o Rafa aqui para entrar nesse tema da peste, né? Mas isso é verdade. O Rafa, ele realmente ele volta mais leve, bem mais tranquilo, menos estressado quando ele vai. E é um fato real, né? Que hobbies, né? A gente buscar fazer coisas que nos dão prazer, realmente ajuda, né? Viajar, então, é um excelente remédio, né? Vamos dizer com assim. certeza. Então, acho que nós fomos aí em todos os pontos. São muitas informações, né, Isis? Mas acho que as principais, elas estavam aqui. E quem tiver aí mais alguma dúvida e quiser entrar em contato com a doutora Isis Del Poço, ela está no Instagram também, sempre compartilhando muitas informações importantes. Você faz também algumas lives, né, Isis? Não sei, eu participei de uma e você está sempre fazendo também, né? Sim, tem bastante live que eu já fiz sobre saúde mental. E sempre constantemente fazendo também, né? No meu perfil tem bastante coisa. Desde o mês passado, né, Mariana? Que daí a gente fez a parceria com a Mariana para ter a tradução de Libras também nas minhas lives. Então, toda vez que eu estou ao vivo, para que a comunidade surda tenha acesso também. Então, vai ter sempre, né? O pessoal pode ficar bem tranquilo da última lá, todo mundo me perguntando se, né, pedindo para ter mais, e vai ter sempre sim, para que a gente possa atingir maior número de pessoas, né? E até, ó, semana que vem vai ter a convite da Pastoral do Surdo, né? Já com a Mariana que me repassou o convite no domingo que vem, no dia 28, às 4 horas da tarde. Depois eu vou postar aqui no meu perfil também, a Mariana vai compartilhar, mas vai ser específica e especial, na verdade, né, para a comunidade surda. Então, a gente vai estar aí junto falando sobre saúde mental também daqui uma semana de novo. Legal, me passa que eu vou também compartilhar no meu. Aliás, eu tô te seguindo, assim que você compartilhar, eu também já coloco no meu pra gente, enfim, fazer essa divulgação que é muito importante, né? Fico muito feliz, viu, gente? Eu agradeço muito de estar aqui de novo com vocês, né? E a participação de todo mundo. É um tema que acho que é muito relevante, né? Mesmo, então é gostoso de estar e gosto muito de falar sobre isso, acho muito importante. Então, estamos a postos aí, né? Para conversar sobre isso sempre. Sim, sim. Tem muita gente aqui parabenizando e que gostaram muito da live. Agradeço aí a participação de todos, né? E, enfim, outros momentos estaremos juntas aí, porque é sempre muito, muito prazeroso esse papo nosso, essa nossa troca. Com certeza. Muito obrigada, Isis. Obrigada, Mariana, também, viu, pela sua participação e possibilitar, né, que essa mensagem ela também chegue a outras pessoas, né? Muito bom. Com certeza. Obrigada a todo mundo. Beijinho, bom dia, bom domingo para todos. Tchauzinho. Tchau, tchau.